Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, e aí, o que te importuna e que a gente deve prestar atenção hoje? Conta pra nós. Salve, Oineg, tudo bem? Salve, Débora. Olá. Oineg, hoje eu queria falar de um assunto que você até já tratou no seu editorial, que eu acho importante a gente falar, de um julgamento que está rolando no Supremo, de 3 ações diretas de inconstitucionalidade que contestam um trecho específico da reforma trabalhista, que é o contrato intermitente de trabalho. O julgamento foi suspenso ontem por um pedido de vista da ministra Rosa Weber, e está 2-1. Um grupo de confederações entrou, são 3 ações diretas, contestando, dizendo que o contrato intermitente de trabalho tem que cair. O placar, por enquanto, está 2-1. O ministro Edson Fachin, que é o relator dessas ações, votou para derrubar o contrato intermitente de trabalho. E os ministros Nunes Marques e o ministro Alexandre de Moraes votaram dizendo que o contrato intermitente de trabalho não tem nada de inconstitucional. E aí, eu queria me ater, Oineg, a alguns pontos do voto do ministro Edson Fachin, porque eu acho que ele mostra como, muitas vezes, o judiciário decide meio que numa bolha, sem contato, sem o pé na realidade. O voto do ministro Edson Fachin é cheio de boas intenções, cheio, mas me parece, sabe aquela anedota que às vezes a gente conta, da velhinha que estava ali na esquina, próxima da faixa de pedestre, aí o cara saiu de casa doido para fazer uma boa ação, viu a velhinha ali, pegou o braço dela, atravessou a rua com ela, chegou do outro lado, a velhinha falou, mas meu filho, eu não queria atravessar, eu estava ali esperando mesmo o meu neto, alguma coisa do gênero. É o voto do ministro Edson Fachin. Por quê? Porque ele diz que o contrato intermitente de trabalho é desumano. Só que, Oineg, vida real. O dono do boteco, do bar, onde eu tomava cerveja assistindo futebol antes da pandemia, quando ele precisa de 2 garçons no fim de semana, ele chama os caras, paga 50 para eles, dá a janta, e depois, se no fim de semana que vem o cara puder, o cara precisar, ele chama, se não precisar, não chama. E o contrato intermitente de trabalho vem para dar um arcabouço jurídico, uma proteção social justamente para esse cara, que antes não tinha nada, porque ele vai poder trabalhar de forma intermitente com alguma proteção de 13º salário, com proteção de recolhimento previdenciário, com proteção de férias. Só que tudo isso proporcional a essas horas que o contrato intermitente de trabalho permite que o cara faça. Porque o cara do restaurante, o cara do bar, o cara de um pequeno comércio, não é que ele não pede o reforço hoje, ele pede o reforço quando ele precisa e paga por fora. Você derrubar hoje o contrato intermitente de trabalho é quase que passar um cheque em branco para que continue a informalidade e não permita que essas pessoas que vivem por uma questão de circunstância da vida na informalidade tenham um mínimo de proteção do arcabouço legal que veio com essa possibilidade do contrato intermitente de trabalho. Então, Oineg, é de vida real que a gente trata. Quando o ministro Edson Fachin diz no voto dele, ele diz o seguinte aqui, ó, que o contrato é desumano porque ele não fixa horas mínimas de trabalho, nem rendimentos mínimos, ainda que sejam estimados. Só que, por outro lado, o ministro Cássio, no voto dele, disse também uma coisa muito interessante, que ele disse o seguinte, que ele não fixa essas coisas mínimas, mas ele não permite que a hora trabalhada seja diferente do salário das pessoas que estão ali trabalhando na mesma condição, coisa que na informalidade não é respeitada. Então, assim, decisão judicial, a visão judicial da bolha judicial, muitas vezes, versus vida real. Esse caso pode mostrar como muitas vezes essas duas coisas são desconectadas. E às vezes os ministros deveriam olhar um pouco mais para a realidade. Claro, olhar para a realidade e rasgar a Constituição não vale. Mas olhar para a realidade e perceber que essa realidade chama algumas adaptações que eles precisam fazer nos seus votos, olhando para a vida real. Porque senão eles ficam ali elaborando teses e sem aplicação nenhuma na vida prática da gente. Eu acho que esse caso é muito
singular para a gente analisar esse tipo de fenômeno, de como às vezes as boas intenções dos votos, achando que estão protegendo uma situação, na verdade está fazendo o contrário, causando mais desassistência em uma situação que efetivamente já existe. É exatamente isso, lembrando que ele pode até achar o trabalho intermitente inconstitucional. Eu só queria depois que ele dissesse para nós o que ele acha do desemprego, o que ele acha do trabalho informal, se também estão na categoria da inconstitucionalidade. Rodrigo Aidar, Pensa Brasil, volta a conversar com a gente na semana que vem. Bom descanso. Não sei se você ouviu a receita do Wessel para fazer um cupim. Não sei se gosta de cupim, mas olha, eu adorei. Valeu! Valeu, Eneg, valeu, Débora. Um abraço pro Wessel, que sempre... Antes, rapidinho, eu entrava antes do Wessel. Era muito melhor, porque eu entro agora com uma fome do cão, até em casa. Todos nós, a gente fica passando fome aqui. Aí viu? come uma... absurdo isso. Você escuta a receita do Wessel, depois tem que falar aqui sobre Constituição, pelo amor de Deus, eu vou começar a falar com a boca cheia. Não, e daí tem que... Aí vai na geladeira, tem aquela bolacha, né? Tem a meia cebola, aí tem um requeijão meio velho que você não sabe se venceu. Ouve o Wessel, depois vai pra dura. Expectativa é o Wessel, realidade é a nossa geladeira. É a nossa geladeira. Abraço, gente, valeu. Bom fim de semana, até semana que vem.